sou Sávio Ieck, aluno de atuação cênica no 5º período, e eu vou aqui falar sobre a minha pesquisa de iniciação científica, orientada pela Rosiane Trota, que fala sobre a autoficção na performance transvestigênere. Entende-se por transvestigênere toda e qualquer pessoa que não se compreende enquanto cisgênero, ou seja, que não se identifica com o gênero ao qual lhe foi designado ao nascer. Para contextualizar esse tema, a gente precisa dar um salto para trás no tempo, voltar lá no 1500, no primeiro caso registrado de LGBTfobia do Brasil, que é o caso do índio Tibira. Nenhum dos povos originários, ameríndios, tupis, guaranis, maias, astecas, kaiowás, nenhum deles tinham sistema de gênero binário. Eles tinham um sistema de gênero em tríade, homem, mulher e 2 espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito tanto masculino quanto feminino em igual, maior ou menor grau. E aí quando os colonizadores chegam e veem o índio Tibira, aquela pessoa que é uma pessoa dos espíritos, eles amarram o índio Tibira na frente de um canhão e explodem o corpo dele na frente do povo dele, para mostrar o que iria acontecer com quem fosse igual a ele. O que eu quero elucidar com esse salto no tempo é que a leitura de mundo em 2 gêneros, a codificação de mundo em 2 gêneros, é uma herança europeia, que veio junto com a catequese, que veio junto com a escravidão. E como eu cresci no interior do Rio, numa cidade muito pequena, muito provinciana, eu cresci com essa herança muito forte, martelando nas ideias. E apesar do avanço tecnológico e das informações chegarem mais rápido para a gente, as informações sobre gênero e sexualidade chegavam de maneira muito escassa para mim. Eu só fui ter contato com o assunto de gênero de maneira efetiva, incisiva e imersiva quando eu ingressei na universidade, quando eu comecei a cursar na Unirio. E foi na Unirio, cursando na Unirio, que eu tive contato com uma pessoa maravilhosa, que na época se compreendia enquanto Levi e se compreendia enquanto uma pessoa não binária de gênero, uma pessoa que não se identifica com os gêneros binários, homem e mulher, ao qual nós somos designados ao nascer a partir da nossa genitália. E esse contato com o Levi foi gatilho de muita autodescoberta. Eu me compreendi enquanto uma pessoa não binária. Finalmente encontrei um lugar de conforto e na qual a não identificação não era um problema. E quando eu me compreendi enquanto uma pessoa não binária, eu comecei uma pesquisa pessoal muito forte, muito voraz, por compreender gênero e sexualidade. Eu queria entender onde eu me encaixava, onde eu me desencaixava, do que eu estava me livrando. E eu segui essa pesquisa pessoal durante muito tempo, até que eu tive contato com a autoficção na aula da Rosiane Trota, que orienta esse projeto, essa pesquisa, na aula de Fundamentos e Processos da Encenação Teatral. A autoficção é uma arte performance que se dá com a cena, com a construção da cena e com a atuação e dramaturgia, na qual a linha que divide o que é real e o que é ficcional, o que é autobiográfico e o que é ficcional, essa linha se torna muito tênue, se torna um borrado. Ela não é mais uma linha divisória dura e rígida, ela é um degradê. E isso faz com que você pince o público desse lugar de mero observador, e ele acaba fazendo as próprias conexões entre o que é real e o que não é, e participa da cena de maneira mais ativa, e não só como alguém que está para além de uma quarta parede, se esteja ela quebrada ou não. Eu estudei autoficção em FPED com a Rosiane no meu período, depois eu retorno quanto monitor, e no meio da pandemia surgiu a oportunidade de começar a iniciação científica. Então eu peguei essa pesquisa teatral, essa pesquisa profissional, e uni a minha pesquisa pessoal de gênero. E assim nasce essa pesquisa científica, na qual eu convido o Levi,
que agora se compreende enquanto Natasha, e é assim que vamos chamá-la a partir de agora. Eu convido a Natasha para que a gente possa pesquisar juntos, já que ela foi a pessoa que me estendeu tantos horizontes. A priori, o nosso objetivo era escrever uma peça totalmente autoficcional, na qual a gente falasse sobre não binariedade de gênero, sobre os papéis de gênero, sobre como isso pode ser uma amarra e um apêndice da sociedade. Só que a gente estava vivendo dentro de uma pandemia e tanto eu quanto a Natasha, a gente estava com uma visão muito, muito ilusória de que a pandemia acabaria logo. Então, os atravessamentos da pandemia atrapalharam bastante o andamento da pesquisa, principalmente porque tanto eu quanto a Natasha, a gente teve que voltar a morar com os nossos pais, e enquanto uma pessoa LGBT voltar a morar com os pais pode ser uma pedra no sapato, e certamente foi. Portanto, a pesquisa ela esquentou e esfriou durante muito tempo, ficou nesse efeito sanfona de retorno e abandono por conta dos atravessamentos da pandemia, dos efeitos colaterais pandêmicos que ressurgem sobre nosso psicológico, principalmente. Então, por fim, eu e a Natasha, a gente decidiu que a gente faria não uma peça, mas sim um alicerce dramatúrgico, uma base de dramaturgia para que a gente pudesse depois, presencialmente, montar uma cena, uma peça, ou o que esse alicerce dramatúrgico pudesse oferecer para a gente dentro dessa modalidade autoficcional. Nesses desdobramentos, a Natasha acabou se compreendendo enquanto uma pessoa transvesti gênero. Inclusive foi ela que me apresentou esse termo, cunhado pela Erika Hilton. E então eu decidi que ao invés da gente falar sobre gênero puramente dito, que a gente poderia pegar e falar sobre a Natasha e sobre algum recorte de vida dela que ela gostaria de trabalhar em palco. Foi então que ela me trouxe um recorte de memória dela de quando ela saiu com uma pessoa pela primeira vez para um encontro, e ela não se compreendia enquanto Natasha na época, mas a orientação sexual dela já era uma questão dentro de casa. E aí ela pegou essa questão da história dela, que envolvia a mãe, o pai, a avó, e mesclou com a história da Chapeuzinho Vermelho, com um conto infantil. E aí a gente conseguia oscilar bem entre real e ficcional e trazer essa questão da autoficção. Porque, afinal de contas, não tem como a gente olhar para uma cena e diagnosticá-la enquanto autoficcional 100%. Não tem como a gente olhar para uma cena e falar que ela é 50% ficcional, 50% autobiográfica. O que existe é uma busca por essa autoficção, que é um lugar idealizado, é um lugar justamente de busca. Eu gosto muito de pensar a autoficção enquanto um pêndulo magnético e que no meio exato tem um imã que o repele para as extremidades, sendo essas extremidades o real e o ficcional e o meio a autoficção. A gente nunca para na autoficção. O que há é a busca, o que há é o movimento do pêndulo. Então, de maneira remota, Natasha e eu, a gente ia se reunindo por videochamada, fazia a transmissão de tela, e a gente ia escrevendo, ia pegando aquele recorte de cena dela, comparando com a história da Chapéu, e a gente ia ali, ia mesclando. A gente pensa em colocar, quando a gente conseguir fazer uma cena presencialmente, com desdobramento a partir do alicerce dramatúrgico, a gente pretende colocar depoimentos, falar sobre a Covid, tudo que a gente consiga tirar a pessoa do ficcional, colocar no real, para logo depois tirá-la do real, colocar no ficcional com a história, com a fábula da Chapéu. Nessa história que a Natasha propôs, a gente colocou ela enquanto atriz assumindo um lugar de contadora de história.
E aí ela conta a história da Chapeuzinho Vermelho, enquanto a Chapeuzinho Vermelho conta a história da Natasha. E a Natasha, na história da Chapéu, é representada pelo lobo, que é o antagonista. Então, falando parece confuso, mas se parece confuso, o ponto é esse. O ponto é fazer com que o público se questione o tempo inteiro qual é qual é a parte da Natasha, qual é a parte da Chapéu, e assim eles podem fazer as próprias conexões do que qual parte é a história da atriz que está ali atuando quando o personagem é ela mesma, ou quando ela está fazendo a Chapéu, que é muito parecida com ela mesma. É, falando é muito confuso, mas em palco fica muito divertido, muito interessante ver como o limite entre o que é real e o que é irreal vai desaparecendo aos poucos. Então, foi uma, foi uma colocação muito cirúrgica, muito oportuna da Natasha enquanto pesquisadora junto comigo, enquanto pesquisadora e objeto de pesquisa, enquanto atriz e enquanto personagem de si mesma. Então, como a gente conseguiu concluir essa pesquisa, a gente conseguiu escrever esse alicerce dramatúrgico, pode-se dizer tanto que é uma conclusão final, quanto uma conclusão parcial, porque a gente conseguiu fazer a dramaturgia, o alicerce dramatúrgico, mas esse alicerce ainda vai se desdobrar em muitas outras dramaturgias, cenas e atuações autoficcionais.